Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje é dia 25 de janeiro de 2020 e aqui é Gerson Ida, do Engineers in Austrália. E nós estamos aqui hoje com muita alegria falando com a mais nova engenheira civil aqui da Austrália, a Leila Gobos, que conseguiu a sua validação junto à Engineers Austrália no começo desse mês. E queria dar as boas-vindas, Leila, para você, né, ao seu marido aí, e dar meus parabéns aí pela sua conquista. Oi, Gerson, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo, que me deu todo esse suporte para conseguir esse reconhecimento da minha profissão como engenheiro civil aqui pelo Engineers Austrália. E eu vou contar um pouco como que eu cheguei até aqui. Antes de vir para a Austrália, que eu vim em abril de 2017, eu estava morando em Porto Alegre, eu estava trabalhando, dando consultoria, trabalhando na Fiergs, eu dava consultoria na parte de inovação, mais especificamente inovação radical, tá? Antes de entrar na Fiergs, eu trabalhava então na Gerdau, também com inovação, então nessa coisa de inovação radical, desenvolvendo, buscando formas alternativas, assim, criando produtos e serviços. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu não sabia, na verdade, eu não tinha feito um plano, meu plano para a Austrália é esse. Não, na verdade, foi tudo decidido muito rápido. Cara na coragem. Foi na cara e na coragem, eu trabalhei até uma semana antes de vir. Uhum. E eu só sabia o quê? Eu sabia que a Austrália tinha essa demanda por engenheiros civis, por engenheiros no geral, né? E engenharia civil era uma profissão de demanda. Eu sabia que existia um processo de reconhecimento, mas assim, muito, muito por alto. E, bom, daí eu precisava, então, começar a ver como que eu ia fazer para reconhecer a minha profissão. Entendi. E como que você chegou até o meu conteúdo? Como você me conheceu? Então, eu comecei a tentar olhar os requisitos no site do Engineers Austrália, li todo o booklet e me programei com todas as atividades que eu tinha que fazer, os documentos que eu precisava reconhecer, tudo prontinho. Só que quando chegou na hora de escrever os episódios de carreira e entender aquele summary statement, eu me enrolei, não consegui, fiquei assim, patinei naquele negócio, eu pensei, bom, eu preciso de ajuda. Porque eu não sou do tipo de pessoa assim muito fácil para pedir ajuda. Eu sempre acho que eu consigo tudo sozinho. Isso foi um grande problema, porque eu demorei muito para reconhecer que eu precisava de ajuda. Enfim, daí eu comecei a procurar informação na internet. Só que o que acontece? Eu tinha visto bastante aqueles casos de ser banido por plágio, por várias coisas, de pessoas que contratam serviços de empresas para escrever os seus episódios da carreira. Isso está muito claro no site do Engineers Austrália, que é o candidato, né? Vermelho, bem grande ali. Exatamente, que é a pessoa que tem que escrever o seu episódio da carreira. Então, eu estava procurando alguém que me orientasse a fazer os episódios da carreira. Daí eu te achei pelo Facebook. Eu vi alguns vídeos tu compartilhando conteúdo, dando dicas. Daí eu entrei em contato contigo pelo WhatsApp, eu acho. Eu escrevi no WhatsApp, perguntei se tu tinha assim, se tu dava consultoria, ou se tu ajudava, tinha algum serviço assim, fazia. E tu falou que não tinha ainda, mas que tu estava planejando começar muito em breve, muito em breve. Dos conteúdos lá do Facebook, do YouTube e tal, do website, quando você viu os vídeos, né, deu uma olhada, qual foi a sua reação? O que você... Na verdade, assim, o que eu gostei assim, eu vi o porquê que tu estava fazendo isso, então isso eu achei bacana, que tu sentia que tu comentou num dos teus vídeos, tu comentou que isso era uma maneira de tu retribuir tudo que tu tinha já conseguido, que tinham feito por ti, não que tinham feito por ti, mas assim, o que a Austrália já tinha te dado, e tu via a dificuldade que os engenheiros passavam, as entrevistas que tu conduzia, e foi a maneira que tu achou para ajudar esse pessoal que precisava de orientação, que muita gente falhava, às vezes, por falta de conhecimento, de experiência no processo, do que mais por falta de experiência na área da engenharia.
Eu gostei, assim, nos vídeos eu vi, assim, senti confiança no que eu tava vendo, sabe? Senti, assim, tu transmitiu a tua experiência. Então, assim, eu gostei bastante, sabe? E era bem o tipo de ajuda que eu tava buscando. Né? Qual que foi o seu maior medo, assim? Ah, será que faço parte, não faço parte? Será que vale a pena, não vale a pena? Qual era o seu maior medo, assim, de fazer parte dessa mentoria? Eu, assim, bom, o meu maior medo é que talvez essa mentoria não me ajudasse tanto quanto eu precisava, assim, que as dicas fossem mais, assim, mais do mesmo, assim, mais do que, assim, outras palavras com o que está escrito no booklet, Tá. sabe? Porque, na verdade, muita gente fala assim, ah, pode fazer sozinho. Eu acho que pode fazer sozinho. E eu acho, assim, eu acho, assim, interessante quem consegue, mas eu não estava entendendo Uhum. muito bem o que cada critério queria dizer, o que estava, quais são, tipo assim, exemplos de experiências ou de coisas que eu fiz que provavam aquele requisito. Então, isso era a minha grande dúvida. Então, eu tinha medo que o teu trabalho não me esclarecesse essas dúvidas. Que fosse só uma repetição daquilo que Que tinha. fosse só uma repetição do que já estava escrito lá. Uhum. Esse era um receio. Porque E, essa. e no dia 19 de junho, né, vou ser bem específico, no dia 19 de junho, por algum motivo, você entrou no meu website e clicou no botão comprar agora. O que passou na sua cabeça que você pensou, não, eu vou clicar nesse botão e vou investir, e vou investir no passo a passo, vou investir na mentoria. Foi no dia 19 de junho. Eu não Eu sei o fui, que você estava eu fui fazendo uma das, aquele dia. eu fui uma das primeiras, hein, Gerson? Uma das primeiras, é. É. Então, eu precisava muito disso, eu não estava conseguindo fazer sozinha. Eu acho que eu tive que, na verdade, eu decidi arriscar, Tá. sabe? Eu acho assim, eu confiei no que tu transmitiu, tu me transmitiu confiança, Uhum. e eu pensei assim, era tudo, porque, na verdade, eu tô meio que apostando tudo aqui, então eu não podia me dar o luxo de não arriscar mais nisso, sabe? Eu acho que eu arrisquei, eu confiei no teu trabalho e eu pensei também assim, se não for exatamente o que eu tô buscando, pelo menos um pouco vai me ajudar, Tá. sabe? Então, assim, E é interessante, Gerson, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço isso, sabe? Ah, é? Eu acho que é o primeiro curso que eu compro, assim, mentoria, porque eu sempre achei que tudo eu podia fazer sozinha, Tá. sabe? Foi a primeira coisa, a primeira compra que eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz uma mentoria online também. E tem uma outra coisa que a gente aprende aqui na Austrália, é que o tempo aqui, a gente consegue muito mais visualizar o que tempo é dinheiro aqui do que no Brasil. Porque Exatamente. aqui a gente ganha por hora, então Ó, cada hora a mais do que a gente perde fazendo uma coisa que a gente não tem experiência, não, que assim, com a ajuda do outro a gente faria muito mais rápido, a gente fica ali se debatendo, tentando fazer sozinho, sabe? Então, assim, eu acho que aqui vale muito mais o tempo porque pedir ajuda, sabe? Eu acho que é um bom investimento. Enfim, então eu decidi e fiquei muito feliz, foi uma grande, assim, uma decisão muito feliz que eu tive. legal. Realmente, o teu trabalho realmente conseguiu me ajudar muito, respondeu às minhas dúvidas, tu conseguiu, no material que tu, naquelas aulas, enfim, que a gente fazia, teve muitos exemplos de como que eu poderia justificar e cumprir cada requisito. Então, assim, foi fundamental. Principalmente a questão das competências, né? Uma das As dificuldades que eu, competências. que eu vejo assim que os engenheiros têm a dificuldade, como é que eu vou endereçar as competências, né? Isso é muito difícil, porque aquilo ali, eu não sei, aquilo é um texto muito genérico, é para todas as engenharias, Uhum. aquilo. Então, eu acho aquilo ali bem complicado de entender, sabe? E depois assim das aulas, né? As dicas, os exemplos, como que você se sentiu assim em termos de preparação para poder começar a escrever todo o relatório? Eu assim, com todo o material que tu fornece, com os encontros, aquilo tudo, eu me senti assim super preparada, que eu tinha tudo que eu precisava para começar. Então Uhum. eu só precisava realmente sentar
e fazer, sabe? Foi essa sensação, porque antes não. Antes eu sentava, olhava e não sabia nem por onde começar. Então, assim, o teu material me ajudou assim muito, porque eu sabia, eu tive aquela tranquilidade assim, agora é só sentar e fazer, que não é uma coisa fácil. Não. Precisa de várias horas, precisa de dedicação, você precisa abrir mão de várias coisas, de estar com a família, de passear, de fazer outras coisas, e até mesmo de trabalhar para fazer isso. Mas eu sentia que eu tinha todos os recursos, então, e tinha o material gravado, os slides que eu podia passar, repassar, voltar, tinha vários exemplos ali, enquanto eu participava das aulas, daquelas 3 que a gente fez, eu ia anotando, já ia tendo dicas, assim, ideias de como que eu ia justificar endereçar então cada requisito. Então aquilo ali eu já tinha tudo material, já estava com as ideias muito frescas e tinha todo o suporte do teu material. Então Legal. foi muito mais fácil. E daí, né, obviamente, você me mandou alguns relatórios, cartas e episódios de carreira. E como eu tinha prometido, né, para a primeira turma, eu ia dar alguns bônus especiais. E uma atenção mais VIP, mais individual, fazia parte desses bônus, né? Aí você submeteu para o Diniz Austrália, né, comecinho de dezembro, e meados de dezembro você recebeu um choque, assim, um e-mail de volta do Diniz Austrália. Me conta como é que foi. Bom, eu tive então essa vantagem, né, de ser da primeira turma, que por um lado eu tive que arriscar, por outro lado eu tive os benefícios do risco. Quanto maior o risco, maior os benefícios, né? Exatamente. Então eu tive, então realmente tu me deu todo esse suporte, me ajudando mais personalizado no meu material, nos episódios, na documentação toda. Enfim, eu fiquei assim, ó, chocada, sabe? Me deu quase um desespero. Só que teve uma coisa que aconteceu, Gerson. Eu tinha essa consciência que 2 deles poderiam voltar. Eu tinha, sabe? Não sei se isso é intuição feminina, não sei se foi porque tu comentou quando eu te mandei, tu me comentou que só tinha essa, assim, tinha um porém, porque poderia não ter sido, eles poderiam não entender como bem endereçado os 2 episódios. Por quê? Só para o pessoal meio que entender o contexto. O meu primeiro episódio era sobre análise de solo, que era da primeira linha lá da descrição do engenheiro civil. O segundo, eu foquei mais na área de inovação, porque era um trabalho que eu focava mais na parte de inovação para a construção civil. E o último era mais assim, focado mais em gestão e qualidade, enfim. Então, eles entenderam que esses 2 últimos não endereçavam, mas eu estava meio preparada para isso. Eu confesso, por mais que o meu prazo estava apertadíssimo, eu estava preparada e eu já tinha dito para mim mesma que isso acontecesse, eu ia escrever os 2 episódios de novo. Então, quando voltou, eu fiquei desesperada mesmo, porque como eu me formei em 2003, é muito tempo. Então, minha grande dificuldade nessa história toda foi conseguir trabalhos que eu tivesse feito. A documentação, né? A documentação. Então, assim, meu desespero era no sentido de conseguir resgatar projetos que eu tinha trabalhado, que eu tinha feito. Então, Como que você se sentiu assim? Bem, eu tenho que reescrever. Você se sentiu confiante? Se sentiu meio... Não, assim, o meu desespero inicial foi por ter que conseguir esse conteúdo, esses projetos que eu trabalhei. Mas uma vez que eu tinha esses 2 projetos na minha mão, eu estava tranquila, sabe? Porque eu já tinha escrito 3 episódios de carreira, já tinha feito o summary statement. Então, o conhecimento eu já tinha. Eu só precisava de tempo para sentar e escrever no formato que eles pedem. Então, assim, isso me ajudou. Então, tudo aconteceu. Então, foi tranquilo porque eu já tinha feito tudo. Exato. Então, eu já tinha experiência. Então, isso me possibilitou fazer em quanto? Acho que umas 2 semanas, 3 semanas, né? 10 dias, né? Então, 10 dias, né? Então, eu fiz. Porque tinha Natal e Ano Novo no meio, né? Com o Natal e Ano Novo, eu fiz acho que uns 10 dias, eu fiz os 2 episódios da carreira, o Summary Statement, tudo de novo.
E foi porque eu já tinha experiência. Outra coisa que me ajudou nesse período, mesmo sendo Natal e Réveillon, tu me continuou me ajudando, me dando suporte. Isso foi fundamental porque, na verdade, me dava aquela segurança mais que eu precisava, sabe? Eu sabia que tu tava ali torcendo e me ajudando. Então, isso foi fundamental, porque eu acho que e o meu problema foi a questão do prazo, sabe? Então, aquilo eu tava cansada, me era desesperador a minha situação, sabe? Eu sabia que Pelo, mudando aquelas duas experiências ali, eu então, achei que tipo, seria bem. em termos de conteúdo do primeiro episódio de carreira, com relação ao solo colapsível, o Engineers Austrália não questionou nenhum ponto. Não questionou nenhum ponto. Não. Então, era só, mas eles precisam, na verdade, quando eles mandam feedback, na verdade, pelo que eu entendi, assim, desse processo, eles olham, eles buscam evidência de que aquilo realmente aconteceu e de que foi uma experiência tua. Então, tu tem que procurar entregar para eles mais evidências possíveis para facilitar o trabalho deles. Então, no meu primeiro episódio, então que eles não questionaram nada sobre o conteúdo, era mais para evidenciar, assim, dar uma evidência do que o projeto aconteceu, né? Então, como eu não tinha exatamente todo o relatório do projeto, ainda não tinha mais o relatório do projeto, eu consegui, então, uma carta do professor falando daquele projeto, que aquele projeto aconteceu e que eu tinha recontado muito bem como ele muito realmente como aconteceu. Então foi a maneira que eu achei para comprovar a veracidade do projeto. E no dia que você reenviou, né, os 2 episódios, o Engineers Austrália praticamente respondeu no mesmo dia. Foi no mesmo dia, foi algumas horas depois que eu submeti. Eu até achei que, pela rapidez, eu achei que eles estavam pedindo mais coisas. Né? Eu fiquei até com medo de abrir o e-mail. E na hora que você abriu o e-mail, que leu assim, Nossa, foi assim, um alívio, parecia assim, 50 quilos das minhas costas, sabe? Foi muito bom, uma sensação assim maravilhosa. que dica que você daria para quem está pensando, né, como você estava pensando, né, lá em junho, julho do ano passado? Bem, eu preciso começar esse processo da validação e está meio ali na dúvida, tal. Que dica que você daria para quem está começando esse processo? Assim? Uma dica de quem passou pelo processo, teve dificuldade e chegou lá e foi aprovado. Na verdade, a pessoa tem que tentar identificar o que está acontecendo, assim, o que está travando ela. Se assim, eu não tenho aqui comigo, ou está difícil de achar os projetos, ou sobre o que eu vou falar, ou eu não sei nem por onde começar, eu não sei como escrever. Tem que identificar qual que é o seu problema e buscar ajuda, sabe? E eu acho que a principal coisa é tentar identificar o que está pegando, por que a pessoa não tá conseguindo começar, porque não é uma coisa fácil, sabe? Não digo nem que é fácil, não é uma coisa assim, é uma coisa trabalhosa para fazer. Então, assim, achar o melhor momento para fazer, quando não vai ter, sabe? Não. Então, tem que se conscientizar que é importante, tentar entender, é importante para mim isso. Se tem que fazer, começar logo, sabe? Começar logo e tentar identificar qual que é o problema. Eu tenho tudo, tenho material, é só começar a escrever, ou não, eu preciso de ajuda. Então, buscar essa ajuda, sabe? Se for o caso. E agora que você, né, foi validada, né, o seu diploma, né, de engenheira civil foi validado aqui pelo Engineers Austrália, o que isso significa para você? Bom, assim, pelo que eu entendi agora, não é só bom para o visto, que obviamente isso é um pré-requisito para tu aplicar, que eu estou, no meu caso, eu estou aplicando para o 491, mas ele te dá a possibilidade de abrir portas para realmente a gente trabalhar com o que a gente estudou, sabe? Com o que a gente realmente gosta. Então, agora eu sei aqui na Tasmânia, com esse reconhecimento, né? Eu consigo trabalhar como engenheira civil. Então, me abre portas para muitas
para muitas empresas, para muitas vagas. E eu acho que isso eu acho que faz bem até para autoestima, sabe? Porque agora eu sou engenheiro civil na Austrália também. Engenheira civil na Austrália. Exatamente, exatamente. Não, é muito bom e importante, sabe? Vale todo o esforço. E essa deve ser uma das principais mudanças, né, na sua vida É, agora, né? exatamente, exatamente. Legal. Agora eu tô começando uma nova etapa, né? Que também não é fácil, não vai ser fácil achar o primeiro trabalho como engenheira, mas pelo menos agora eu tenho os requisitos, né? Os pré-requisitos para isso. Bem, eu queria agradecer muito, né, ao seu tempo. De novo, né, parabenizar você. Você foi, né, a primeira aluna, né, da minha mentoria que aplicou e foi validada, né, 100% de aprovação. Na verdade, Gerson, sou eu que tenho que te agradecer mais uma vez. Sem o teu apoio, eu tenho certeza que eu não teria conseguido. Não teria mesmo, sabe? E foi fundamental, tu foi muito atencioso, muito competente, super ético desde o início. Então, e eu comentei até num outro encontro que a gente fez com o pessoal, que nesse processo todo, por mais do tempo da correria e tudo, eu tinha uma tranquilidade de saber que eu não seria banida por plágio ou que eu teria qualquer problema nesse sentido, sabe? E eu tinha a tranquilidade de saber que o que foi feito fui eu que fiz, sabe? Então isso foi muito importante para o processo. Eu acho que é isso que o pessoal que está querendo vir, querendo trabalhar como engenheiro aqui, a gente tem que pensar muito nesse aspecto, sabe? Então, obrigada e foi muito bom ter tido o teu apoio durante esse tempo todo. E, de novo, né, boa sorte, parabéns. E a gente vai, quem sabe, aí numa dessas a gente acaba trabalhando junto um dia. Quem sabe, hein? Obrigadão, Gerson. Tá joia, Leila. Obrigado, tá? Tá bom. Tá. Vamos nos falando, então. Então, tá. Obrigado. De nada. Tchau, tchau.